Irmãos, agora o próximo estágio, né, da nossa cadeia de sinal ali, né, no nosso sistema de som seria o processador, né. Então, basicamente, né, irmãos, pensando aqui, né, na nossa cadeia de sinal, né, o processador, né, para não aprofundar e voltar, né, apenas no universo CCB, né, basicamente podemos pensar em um processador para resolver quase todos os problemas relacionados a equalizador, crossover, compressor, limiter, gate e delay. Tá? Então, irmãos, é sempre interessante a gente voltar um pouquinho na história, né? Para os mais novos, né, talvez vocês já estejam visualizando tudo nesse cenário aqui, tá? Que seria o nosso processador, tá? Ou pode ser que os mais novos aí, os mais antenados em tecnologia, né, nas mesas digitais. Mas antes da gente chegar nisso aqui, até tudo era, irmãos, aqui, ó, eram vários equipamentos, né? Então, se eu quisesse um equalizador, eu ia ter que comprar um equalizador, né? Se eu quisesse um crossover, eu ia ter que comprar um crossover, um compressor, um limiter, um gate, um delay, tá? Então eram diversos equipamentos, tá? Para a gente alcançar alguns resultados, né? Às vezes, por exemplo, eu precisaria de vários compressores, vários limiters, vários gates, né? Porque cada um tinha uma quantidade de canal, né? E eu precisava aplicar isso numa mesa muitas vezes analógica, tá? Então era um aparato de equipamentos, irmãos, que às vezes era muito grande, dependendo do cenário, né? E aí o que acontece, né, irmãos? O tempo passou, a tecnologia evoluiu, colocaram tudo isso dentro desse menininho aqui, ó, né? Que é o Expert Pro, né? Só que, irmãos, isso aqui a gente também, né, tem tudo isso aqui dentro, ó, né, de uma mesa digital. Uma console digital, ela já tem, né, tudo isso e muito mais, né? Quando a gente pensa, né, aqui, ó, por exemplo, né, no processador, né, no Expert Pro, ele vai mixar e aplicar equalizador, crossover, compressor, tudo isso daquilo que vem da mesa, né, da mesa analógica, do mixer analógico que vai mandar para ele, tá? E aí, irmãos, a gente não consegue fazer ajustes individuais, né, por canal do mixer, tá? O que não acontece aqui, ó. Na minha mesa digital, por exemplo, eu posso colocar os gates, né, um em cada canal do meu microfone, tá? O que eu não conseguiria fazer da mesma forma no meu Expert, tá? Porque eu vou ter um processador só para aplicar, né, um ajuste no todo, tá? E aqui eu vou ter, né, a possibilidade de colocar os meus filtros, tá? Aplicado da forma que eu quiser em cada um dos meus canais. E aí isso acaba sendo muito mais vantajoso, tá? Porque é como se eu tivesse aqui dentro uma porção desse carinha aqui dentro, tá? Então quando eu uso uma mesa analógica, tá? Ou um mixer analógico, normalmente eu coloco um desse aqui para o meu sistema todo, tá? Quando eu tenho uma mesa digital, se a minha mesa tiver 12 canais, é como se eu tivesse 12 carinha desse aqui dentro, tá? E aí isso me dá uma porção de possibilidades a mais, tá? Aqui eu posso usar os meus canais de uma forma muito mais flexível, tá? No caso das mesas analógicas eu não posso, tá? Eu tenho que usar ela na estrutura da qual ela vem, tá? Então tem as suas limitações. Então a mesa digital é muito mais flexível, tá? Então, o que é o equalizador, né, irmãos? O equalizador é um filtro, né? Ele vai fazer ajustes, né, em frequências específicas, tá? O que é o meu crossover, tá? Eu faço cortes de frequências também, tá? Para o meu sistema trabalhar dentro de uma faixa mais específica. Ou seja, minha caixa não reproduz de repente abaixo de 100 Hz. Então eu vou lá e corto, né? Faço o meu corte de frequência, ela
o meu processador não vai deixar passar abaixo de 100 para o meu amplificador. Na verdade ele até deixa, né? Mas ele atenua isso de uma forma que não vai afetar o som, ou seja, eu vou ter um som muito mais limpo, tá? O que é um compressor, tá, irmãos? Algumas pessoas confundem o compressor e o limiter, tá? Porque em alguns recursos, tá, foram fundidos compressor e limiter, tá? Então vamos lá, o que é um compressor? O compressor, irmãos, ele comprime, tá? Isso, para vocês entenderem, por exemplo, o compressor era muito usado, por exemplo, por guitarristas que tocavam country, tá? O guitarrista que tocava country, por exemplo, tocava banjo, o compressor, o que ele fazia, tá? Ele pegava o sinal baixo e elevava, e pegava o sinal alto e baixava, ele comprimia, tá? Então eu tinha um sinal muito mais nivelado, tá? E menos dinâmica, tá? Ou seja, saía tudo quase numa altura só, tá? Quando você pega aqueles músicas, não sei se alguém já ouviu, né? Mas existem muitas musiquinhas até infantis, né? Temas de desenhos, filmes, seriados com músicas country, né? Instrumentais country. Então é comum a gente ter às vezes uma guitarra, um banjo. Se vocês observarem, esses instrumentos ele não tem uma dinâmica de tocar alto ou baixo muitas vezes, né? Eles tocam tudo na mesma altura, né? Considerando mais a pegada em si, né? A forma de execução do que propriamente a dinâmica, tá? Então o compressor ele tira dinâmica, tá? Ele vai comprimir os sinais. Então tudo que tiver muito alto ele baixa e tudo que tiver muito baixo ele levanta. Isso nivela. Prós e contras disso, tá? O meu compressor, tá? Ele não vai deixar passar um sinal muito alto, tá? Consequência disso, como ele eleva tudo que está embaixo, né? Ou seja, geralmente a minha poluição está nos sinais que está aqui embaixo, né? Os ruídos. Então, quando o meu compressor ergue, ele ergue os meus ruídos e os meus ruídos começam a ficar mais aparentes, tá? Quem já tocou, por exemplo, alguns instrumentos de captação passiva, né? Por exemplo, quem já tocou violão, já tocou guitarra e de repente já usou amplificadores e já usou processadores de efeito para esses instrumentos, talvez alguém que já tocou com uma guitarra Strato, por exemplo, sabe que ela tem um ruído característico desse tipo de amplificador, tá? E era muito comum às vezes, tá, o guitarrista às vezes usar o compressor para tocar determinados estilos musicais, tá? E quando ele tocava com guitarra Strato, aquele ruído ele vinha muito aparente, tá? E aí começou-se a gerar alguns problemas, porque o compressor ele já ajudava, mas ele trazia consigo, tá? Os ruídos, então isso não era interessante. Aí criou-se o noise gate, tá? Que era um supressor de ruído. Então você usava um supressor de ruído na frente do compressor, tá? Às vezes depois do compressor, tá? Cada forma de ligar, dependendo do músico, tinha uma preferência porque valorizava ou não de alguma forma, tá? E aí você usava um noise gate para tentar tirar esse ruído. Normalmente se usava na frente porque eu filtrava o ruído antes, tá? E depois só comprimia, tá? O meu sinal que passou depois do noise gate, tá? A parte ruim é que normalmente você perdia um pouco ali de ganho em alguns casos, tá? Os nossos limiter, tá? Então o limiter, irmão, né? Ele é uma janela, né? Então eu vou limitar realmente, tá? Eu não estou falando de comprimir, eu estou falando de limitar, tá? Então se a minha janela, né, foi definida para passar somente isso, tá? Então tudo que for aqui vai bater, não vai passar, tá? Então eu posso abrir o tamanho da minha janela, deixar passar mais ou menos sinal. O meu limiter ele vai atuar mais ou menos dessa forma. O meu gate é como se fosse uma porta, tá? Eu posso configurar ele para atuar quando eu quero que cancele um sinal, que ele mute um sinal ou que ele abra, tá? Quando um evento acontecer, tá? Então ele pode atuar
quando eu quiser que ele feche um canal, ele pode atuar quando eu quero que ele abra um canal. Basicamente é isso. Tá? O meu delay, tá? Ele pode ser usado como efeito, tá? Ele também pode ser usado como ajuste. Tá? No nosso caso, nós usamos normalmente como um ajuste. Por quê? Eu preciso, às vezes, atrasar algumas caixas, tá? Para que todas falem junto. Tá? E aí a gente geralmente usa dessa forma. Tá? Se eu tenho duas caixas, essa caixa aqui, tá? Falou, tá? Se as duas falarem junta, né? O som dessa caixa aqui vai chegar primeiro. Tá? Então eu preciso que atrasar essa caixa aqui para quando o som dessa aqui chegar, os dois saiam junto. Tá? Então o delay é para fazer o atraso do sinal, tá? E para que todas as caixas toquem junto. Consequentemente, quando os sinais tocam junto, tá? Eu tenho soma. Tá? Eu coloco, né, os sinais em fase e aí eu consigo ganhar pressão sonora. Tá? E também não tenho aquele som, às vezes, embolando. Quando eu tenho muitas fontes, né, uma seguida da outra, ou seja, vários delays, tá? Isso pode me gerar problema. Eu começo a perceber delays, né, quando eu tenho uma caixa a partir de 5 metros. Então, se eu tiver uma caixa aqui, né, uma outra caixa com 6 metros, eu já começo a perceber aquela ambiência que parece ser uma ambiência de sala, mas na verdade já é o início, tá, do meu delay. Tá? Eu começo a perceber uma pequena cauda. Tá? A partir dos 7 metros eu já consigo perceber muito melhor. Quando eu coloco uma caixa com 8, 10 metros de distância, aí o negócio já fica bem perceptível. Tá? E aí se eu tenho uma igreja, por exemplo, que ela tem lá 20 metros, 30 metros de profundidade, tá? Eu tenho uma caixa aqui com 5 metros, uma caixa aqui com 15 metros, uma caixa aqui, às vezes, com 25 metros, irmão, quem tiver aqui na distância mais longa vai ouvir uma cauda, uma repetição bem chata, sabe? Porque quem tiver na primeira fileira, mais próximo do púlpito, ele não vai estar pegando as repetições. Quem tiver na segunda fileira, né, da segunda caixa, já começa a pegar o som da primeira caixa e da segunda. Fica ruinzinho. Mas quem estiver lá no fundo, ele vai estar ouvindo o som da primeira caixa, da segunda caixa e o da caixa dele, que seria a terceira caixa. Ou seja, ele vai estar ouvindo 3 vozes. Né? Começa a virar quase um coral. Né? E aí isso embola tudo, tá, irmão? Vira uma bagunça. Né? Então, em algumas situações, né, a partir de 10 metros já começa a ser interessante a gente estar usando aí, né, delays. Irmão, mas a gente não sabe usar delay, então usa menos caixa. Né? Irmão, mas se usar menos caixa tem que colocar muito volume, então usa delay. Mas se usar delay eu não sei usar, então use menos caixa. A gente tem que optar por uma coisa, porque eu não, uma escolha não anula o efeito. Tá? Então, por exemplo, eu posso de repente estar usando menos caixas, né? E sabendo fazer o uso e o posicionamento dessas caixas, eu consigo fazer com que às vezes o som chegue no fundo da igreja, tá? E afetando menos a irmandade que está na frente. Então eu não preciso fazer necessariamente, tá? Às vezes o uso de um monte de caixa. Se a minha igreja de repente tem um pé direito alto, às vezes usando só point source na frente, às vezes funciona bem, tá? Vai depender de como eu vou instalar essas caixas, né? Se eu colocar de repente as caixas na parede, tá? Eu vou ter de repente o som refletindo em parede. Agora se eu pendurar ela no teto, tá? Eu fizer essas caixas suspensas, irmão, mas a gente não usa caixa suspensa. Bom, então passe a usar, tá? É uma opção. Irmão, mas tem risco de acidente, então aprenda a fazer o delay. Assim, veja que a solução existe, tá? O único empecilho é quando eu não aprendo a usar, tá? A solução já existe, né? É como se eu tiver uma dor de cabeça e já existe a dipirona, eu posso tomar dipirona e eu não sei que dipirona resolve a minha dor de cabeça, ou não sei como tomar, tá? Então, a partir do momento que eu tenho dor de cabeça e eu aprendi que dipirona resolve e eu sei tomar, eu vou lá e tomo e a dor de cabeça passa. Tá, então, basicamente, irmãos, a solução já existe. Né? Quando a gente não sabe usar uma forma, né? Por exemplo, no caso do delay, né? A gente fica fadado,
né, a fazer um monte de investimento, não adianta, irmãos. Você pode fazer tratamento acústico, você pode fazer um monte de coisa, tá? Porque você vai tratar a sala, o efeito natural da sala, mas você vai estar criando o efeito eletrônico, tá? Eu vou gravar um vídeo depois mostrando para os irmãos na prática, né, como que isso atua, né? Que é todo um transtorno, né, irmãos? A gente mover os equipamentos, né, montar de repente, gravar isso, não é uma coisa muito fácil da gente fazer, mostrar para os irmãos, mas eu vou mostrar isso na prática para vocês, como que faz ali algum ajuste de delay. Irmãos, fazer ajuste de delay, em alguns casos, tá, irmão? A gente consegue fazer ajuste, até mesmo, irmãos, usando um Audio Tools, tá? Usando o celular, irmão, a gente consegue fazer um ajuste de delay, tá? A gente consegue chegar em resultados bons, tá? Não 100% preciso, tá? Mas a gente consegue chegar num resultado, tá? Sem usar software, sem usar interface, porque a gente sabe que às vezes, né, irmãos, algum irmão não tem ali o equipamento, né? Ele não tem os microfones de medição, ele não tem um notebook, ele não tem uma interface, ele não sabe usar o software, então não adianta, né, irmão, para fazer, mas existem formas, né, irmãos, da gente fazer usando ferramentas simples, tá? E, e a gente tem que fazer escolhas, né? É como eu falei, se eu não sei fazer delay, então eu uso menos caixas, né? Se eu não sei, de repente, usar menos caixas, então eu coloco caixas de uma forma que eu não gere delay, tá? Eu posso colocar caixas embutidas no teto. Se eu colocar caixas embutidas no teto apontada para o chão, eu não tenho delay, tá? E aí isso também pode favorecer, irmão, mas aí tem risco de acidente. Então vamos colocar caixas nas paredes de forma que eu não tenha, né, a repetição, né? Uma caixa de frente para outra, ao invés de fazer espinha de peixe, né? Irmão, mas aí a caixa no formato de espinha de peixe tem cancelamento, tá? Então vocês vejam que a gente tem sempre uma escolha. Cada escolha que a gente tiver, ela vai gerar para a gente, né, uma condição de ter que escolher, né? Então, o que é melhor, tá? Irmão, mas a gente não precisa fazer delay. Na minha igreja, a gente usou e não tem delay. Tá, às vezes é uma igreja onde as caixas foram dispostas numa condição onde não tem o delay, tá? Você não consegue perceber. Às vezes a pressão sonora entre uma caixa e outra, tá? O nosso ouvido, ele vai perceber as variações, tá? A partir de um XdB, tá? Então, de repente, né, o que atenua de uma caixa até a outra caixa, tá? Não causa para o nosso ouvido, né, uma sensação de que um outro som está chegando, tá? Então, às vezes o nosso ouvido ele consegue dar uma ignorada nisso, tá? E aí esse pra gente também às vezes soa como um ponto a favor, tá? Mas se eu não quero usar eu não quero ter delay, tá? Nunca coloco uma caixa depois da outra assim. Minha caixa tá apontando para cá, tá dando o tiro na direção, eu coloco outra aqui, depois coloco outra aqui, isso vai me dar delay. Melhor colocar uma caixa de frente para outra, tá? Você vai evitar bastante os delay. Wilson, mas vai ter combi filter. Eu sei, mas a gente tem que fazer escolhas, tá? O delay, né, é um dos principais motivos aí para a gente estar usando os processadores, tá? Sendo ali que os equalizadores e os limiters, né, do nosso processador, né, são de vital importância, né, e o crossover é o que vai fazer a gente proteger a nossa caixa, né? Então isso para a gente é importante. Então o limiter protege o amplificador e o crossover protege a caixa. Então é importante a gente saber aí a finalidade, né, do nosso processador. Quando a gente utiliza, por exemplo, alguns mixer, por exemplo, que nem o Rogue, né? Ele já tem um processador, né? Então, se eu não atuar o equalizador dele, né, grave, médio, agudo, né, eu deixar tudo fletadinho ali, tá? Quando eu fizer a equalização, eu faço uma equalização no todo aqui no processador e isso pra gente é interessante, tá? Porque a gente fez uma equalização que o operador não vai mais mexer, tá? E ainda se mexer é só ir lá e colocar o equalizador em flat. Então isso pra gente é interessante. Se eu usar um mixer, né, igual aquele mixerzinho simples, né, que não tem
ajuste de grave, médio, agudo, só o controle de ganho, tá? O processador é melhor, ele atua melhor ainda, porque o operador ele só vai ajustar, ele só vai mexer no controle de ganho, tá? Do nosso mixer, tá? A equalização já foi feita aqui, tá? Então basicamente fica um sistema bem mais simples e a possibilidade, né, de ficar precisando de ajustes ela acaba sendo menor. Uma coisa que vale ressaltar, né, irmãos? Eu sei que está ficando até grande o vídeo aqui, né, mas é importante. O nosso ouvido, ele não é linear, ele é logarítmico, tá? Então uma coisa que é importante a gente saber. Quando a gente tem baixa pressão sonora, o nosso ouvido tende a necessitar, ele nos causa a sensação de falta grave, tá? Então, em baixa intensidade de som, baixo volume, baixo SPL, normalmente a gente precisa de mais grave, tá? E quando a gente tem um som muito alto, aquele dia que a igreja tá na virtude tomada, a gente às vezes precisa tirar o grave, tá? Porque às vezes vai dar aquela sensação de caixa rachando, do som embolando, não fica bacana porque já tem excesso de grave, tá? Então, irmãos, quando a gente faz o ajuste aqui no processador e a gente usa mixer simples, como um Rogue, como um 4 em 1, tá? A gente às vezes tira um pouco dessa dinâmica da mão do operador. Lógico que muitas vezes eles não sabem usar, né? Não têm esse conhecimento ou habilidade. E aí quando a igreja, vamos imaginar lá, o culto da semana, o dia que tem pouco membro, tá 30% da igreja. Normalmente o volume é bem mais baixo, né? E aí quando o irmão está atendendo o culto, né, às vezes fica aquele som magrinho, né? Não tá aquele som encorpado. Por quê, né? Porque tem um baixo nível de SPL, né? E o som não fica tão agradável, às vezes fica aquela igreja mais sonolenta, né? E aí no domingo, que é aquele dia que a igreja está mais quente, o irmão quando fez o ajuste, ele fez aquele ajuste pro domingo, o som fica bacana. Agora, quando o irmão fez a passagem de som, né? Fez a passagem de som, né? Ele fez lá num volume que de repente não é o volume usual. Ele fez o ajuste como se tivesse atendendo o culto no dia da semana, né? Aí ele foi lá, colocou os graves, tá tudo gostoso, bacana. E quando chega no domingo, que a igreja tá cheia, que o irmão coloca mais SPL, os irmãos às vezes acham que o som tá com muito grave, tá embolando, não fica bacana, tá? Então, aí a gente começa a ter as limitações, né? Porque falta recurso e falta habilidade, tá? Então, se falta recurso, colocamos recurso. Se falta habilidade, precisamos ir atrás da habilidade ou do conhecimento, tá? Então, para a gente conseguir o melhor som, tá, irmãos? A gente pode colocar o melhor equipamento do mundo, tá? Se a gente colocar o melhor som, né? A melhor caixa, o melhor sistema, o melhor microfone, tá? E a gente não tiver, né, o fator humano com conhecimento e habilidade para operar, a gente nunca vai ter a melhor eficiência possível, tá? A gente pode até encontrar, né, um bom para todos, um satisfatório, né? Mas quando o irmão que congrega nessa comum, né, que tem um som que está dentro do satisfatório, e ele congrega numa outra igreja, aonde o operador ele tem até um sistema de som mais simples, e aí ele vê que a pessoa opera com uma finesse ali, aquele som bem bacana, o irmão opera muito bem, equaliza muito bem, ele ouve o culto, né? Ele opera o som, ele não simplesmente vai lá e abre volume, gira botão, ele ouve, tá? Aí, irmão, aquele irmão fala assim, nossa, o som dessa igreja aqui é gostoso, né? Aí o irmão olha para a caixa e fala, nossa, mas é umas caixas tão velhinha, é umas caixas tão simples, nossa, a mesa de vocês é simplesinha, né? Mas o som é bom, Por quê? Às vezes a qualidade não está no equipamento, está na mão. Está na mão e no ouvido de quem opera. Então esse também é um ponto, tá, irmão? Às vezes a gente está investindo em equipamento,
e o problema é fator humano, tá? Às vezes a gente está investindo em acústica e o problema é de instalação, tá? Então, assim, tem vários fatores, tá, irmãos? Então, pensando, né, em processadores, basicamente, eu penso que o que os irmãos precisam ter de conhecimento seria isso, tá? Quando eu tiver alguns problemas relacionados a isso, provavelmente os irmãos vão identificar dentro disso que eu falei. Tá ok, irmãos?